Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Gráfico VD, questão ITA. Temas da aula de hoje: conceito de posição, distância percorrida e deslocamento, conceito do sinal da velocidade e velocidade média escalar. Pirando Amigo é um oferecimento Canil com Isabela. Criamos seu melhor amigo, Pug Boxer. Um automóvel percorre o trecho retilíneo de uma rodovia. A figura mostra a velocidade do carro em função da distância percorrida, em quilômetros, indicada no odômetro. Sabendo que a velocidade escalar média do percurso é 36 km por hora, assinale respectivamente o tempo total despendido e a distância entre os pontos inicial e final do percurso. Comecei a estudar o movimento do móvel, acionei o cronômetro marca 0 segundos. Em 0 segundos, esse móvel se encontrava na posição 1 km. No tempo 260 segundos, esse móvel se encontrava na posição 5 km. Então, nós sabemos que esse móvel está se deslocando no sentido crescente. Por quê? O relógio é que determina as coisas. O relógio nunca é decrescente, a posição das plaquinhas pode ser. Então, se o movimento é crescente, significa dizer que ele andou 4 km no sentido crescente e se deslocou 4 km. Esse movimento é chamado de progressivo. Toda vez que eu tenho um movimento progressivo, a sua velocidade é positiva, ou seja, a velocidade positiva na física indica apenas o sentido que o móvel está se deslocando. Se a velocidade é positiva, significa que o móvel se desloca no sentido crescente das plaquinhas. Agora vamos ver outra situação. No tempo zero, o móvel se encontrava na posição 5 km. No tempo 260, ele estava na posição 1 km. Já sabemos que a referência para tudo é o relógio. Por quê? Porque o tempo nunca é decrescente. Então, isso significa dizer que o móvel se deslocou da posição 5 para a posição 1. Ele andou uma distância de 4 km, no sentido decrescente. Se deslocou menos 4 km. Por quê? O menos significa dizer que ele andou no sentido decrescente das posições. Então, esse movimento é chamado de retrógrado. E sempre que eu tiver um movimento retrógrado, ou seja, que eu locomover no sentido decrescente das plaquinhas, minha velocidade será negativa. Posição. O que seria a posição? Posição é exatamente a localização de frente de qual plaquinha ele está. Distância percorrida indicada no odômetro. O que seria um odômetro? Um aparelho para medir o mau cheiro? Não, o odômetro mede a distância percorrida sem o sinal. Se você está de carro, está numa rodovia, naturalmente um sentido as plaquinhas vão aumentar e no sentido contrário vão diminuir. Então, na física, o deslocamento seria positivo ou negativo. No carro, o odômetro não tem essa capacidade, ele marca o valor em módulo. Deslocamento. O que seria o deslocamento? A distância entre o ponto de partida e de chegada. Muito bem. Vamos começar nosso gráfico. Bem, nosso gráfico nos mostra a velocidade de um móvel em função de sua posição indicada no odômetro. Então, o odômetro nunca vai marcar que ele está voltando, sempre aumentando. Então, vamos estudar o primeiro trecho aqui. Primeiro trecho, a velocidade é positiva. Significa dizer que ele andou no sentido crescente. E ele andou qual distância? Ele andou uma distância de 2 km no sentido crescente. Isso quer dizer que o móvel saiu da posição 0 e foi para a posição 2. A sua velocidade é positiva porque ele andou no sentido crescente das plaquinhas e ele deslocou 2 km. Saiu da posição 0 km para a posição
2 km. O segundo trecho, agora, considerando que nós já estamos na posição 2, o que aconteceu? Ele andou mais 2 km, porém com a velocidade negativa. Velocidade negativa significa o quê? Que ele retornou 2 km. Então, ele voltou para o ponto de partida. A velocidade negativa deslocou 2 km no sentido decrescente. Como ele já tinha anteriormente se deslocado de 0 a 2 e agora se encontra na posição 2, deslocou 2 no sentido decrescente, ele voltou para a posição 0. Posição 0 também conhecida como origem das posições. Então agora eu já sei que meu móvel estava na origem das posições, andou 2 km, posteriormente retornou mais 2, e agora, observando no gráfico, podemos ver que ele andou mais 2 km aqui com uma velocidade positiva. Isso significa dizer que ele andou 2 km no sentido crescente. Então, eu tinha saído do ponto 0, ido até a posição 2. Da posição 2 eu retornei à origem e agora novamente eu fui para a posição 2. Significa dizer que a velocidade é positiva, que eu desloquei no sentido crescente. Então, eu saí agora da posição 0 para a posição 2 km. A mesma sequência, saiu da posição 0 para a posição 2. O deslocamento foi 2 km. A distância entre o ponto de partida e chegada é o deslocamento, que foi de 2 km. A distância percorrida foi 2 km. O odômetro não marca sinal negativo, mais 2, então a distância percorrida foi de 6 km. Ok. A gente pode observar no gráfico, que o gráfico mostra a marcação do odômetro. O odômetro marca a distância em módulo, ou seja, sem sinal. Muito bem. Velocidade escalar média. O que significa isso? Velocidade escalar média é distância total sobre tempo total. Então, se eu estou fazendo uma viagem, eu aciono o cronômetro no momento que eu inicio a viagem e desligo o cronômetro no final da viagem. Se no decorrer da viagem eu tiver a necessidade de parar por algum motivo, o cronômetro continua correndo. Se no meio do caminho eu tenho que voltar um certo percurso, eu vou continuar somando a distância, que é distância, não deslocamento. Então, vou pegar a distância em módulo. Então, a velocidade escalar média era 36 km por hora. A distância total percorrida, 6 km. Velocidade escalar média, distância total sobre tempo total. 36 é igual a 6 sobre tempo total. Tempo total, então, será 6 sobre 36, que é 1/6 de hora. Isso quer dizer que 1 hora são 60 minutos. 1/6 de hora vai ser x. X vai ser 10 minutos. Espero que tenham gostado da aula. Curta o canal Pirando Amigo. Ajude a compartilhar o canal Pirando Amigo. Muito obrigado pela atenção.